Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Boa tarde, a paz do Senhor. Está no ar mais um programa evangélico, a Voz Congregacional. Hoje, programa de número 104, pela graça de Deus. Estamos aqui para levar até a sua casa, até o seu coração, o melhor da palavra de Deus. Estaremos hoje dando continuidade à nossa série de estudos, da teologia sistemática, e especificamente estaremos estudando sobre a doutrina do homem, que é também chamada de antropologia. Não a antropologia cultural nem científica, mas a antropologia bíblica, a doutrina do homem segundo as Sagradas Escrituras. E hoje temos um assunto muito interessante, que é o assunto da imagem de Deus no ser humano, ou a imago Dei, como chamam os teólogos. Então não perca, fique sintonizado conosco até aproximadamente às 13 horas, porque juntos temos muito o que aprender sobre este assunto. O homem, ele foi de fato criado à imagem e semelhança de Deus, O que significa esta imagem e semelhança? O pecado apagou essa imagem, esta semelhança. Então, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, através do nosso estudo, teológico, tá bom? Além do nosso estudo, teremos o nosso quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde, com o qual você já está acostumado, E a pergunta do mês continua a mesma, Como se chamava o amigo ou auxiliar do apóstolo Paulo, que era médico? Então, no final do programa, estaremos abrindo aqui os microfones da rádio para você participar ao vivo conosco. Os telefones da emissora, você já sabe, O 3222-4700 e o 3241-2864. Hoje, dia 15 de abril, é o dia em que se comemora o dia do desenhista, Então vai aqui o nosso parabéns para todos os profissionais da área. Inclusive, pastor Eudes, a minha menina, ela gosta de desenhar, viu? Ela parece que tem o dom de desenhar, viu? E lá na igreja também tem. Luana, E temos lá na igreja o jovem Mateus, Mateus, desenha muito bem, filho do irmão Sérgio, da irmã Glaucia Deise. Ele pinta, ao vivo e a cores, É grafite. Pois é, então aqui vai o nosso parabéns para todos os profissionais da área. Eu mesmo gosto muito de desenho e de desenhistas, Então aqui vai o nosso abraço todo especial. Bem, o programa está apenas começando, Teremos aí canções para a nossa edificação espiritual, nesta data tão importante também para toda a cristandade, que é a data em que se celebra, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, ou aquele momento, ou fase da vida do Senhor Jesus Cristo ali, em que ele consumou a sua obra redentiva, sua missão neste mundo. E muitas igrejas, principalmente as mais tradicionais, as mais históricas, celebram este momento de uma forma especial, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o programa está apenas começando, temos muita coisa boa por aí, não mude de faixa, tá bom? Fique ligadinho, porque Deus tem coisas boas para a sua vida. Vamos, como sempre, começar invocando a bênção do Senhor e logo mais voltamos com muito mais. Todo esse
No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de estarmos aqui nos estudos da CPAD-FM para compartilhar um pouco, ó Deus, de tua palavra, do teu programa Redentor. Pedimos a tua bênção para o programa desta tarde. Pedimos também a tua bênção para os nossos queridos ouvintes, que nesta tarde eles sejam alcançados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo através do teu Espírito. Abençoe as igrejas da Grande João Pessoa. Pedimos uma bênção especial para esta emissora, CPAD-FM, que ela continue prosperando, crescendo, progredindo, de uma forma sadia, tudo para a glória e o louvor do teu nome. Esta é a nossa oração, nós apresentamos ao Senhor neste início de tarde, em nome de Jesus. Amém. Santa, passa o vento e chuva. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não chore se o mundo ainda não
fizer cair. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir na voz de... como é o nome do cantor? Anderson Freire. Pedir aqui o auxílio do nosso operador aqui, né, Lucas? Na voz de Anderson Freire, a linda canção Raridade, né, que fala sobre esta imagem de Deus no homem, né, algo acerca da imagem de Deus na vida do ser humano, né, que nos torna alguém especial, né, alguém raro, né, e o pastor Eudes já está aqui a posto para compartilhar com os ouvintes, né, este assunto que é de suma importância para todos nós, né. Mas antes queremos aqui mandar um alô, pastor Eudes, especial para os nossos amados ouvintes, né? O diácono Euclides, que sempre representa aqui a Secretaria de Missões, não pôde vir, né? Está viajando e não teremos aquele momento social, mas queremos aqui aproveitar o espaço para enviar um alô todo especial para nossos ouvintes, né? Principalmente os de cadeira cativa, e também para nossa irmã missionária Isabel e seu esposo presbítero Diomar, que estão na estrada e estão ouvindo a nossa programação. Por isso que, vez por outra, a gente diz, né? Você que está na estrada, no comércio, em casa, seja onde for, né? E que Deus abençoe, né? Onde estiver chegando este serviço de som, que Deus esteja abençoando ricamente, né? Os nossos amados irmãos, né? Missionária Isabel e presbítero Diomar, são dali da Igreja Congregacional de Guarabira e terra, né? Trabalham lá na cidade de Caiçara, numa congregação que tem lá, né? Deus abençoe. Tá mandando principalmente um alô para o senhor que foi professor dela, né? Da missionária Deus abençoe, Isabel, junto com o seu esposo, viu? Ok. Noi firme nos caminhos do Senhor, né? Amém. Pastor Eudes, boa tarde, paz do Senhor, fica à vontade. Pai do Senhor, pastor Samuel, Lucas, o pastor Walter daqui a pouco deve estar conosco, se Deus assim permitir. Queridos ouvintes, é bom nós estarmos aqui mais uma vez na CPAD-FM para compartilhar com os queridos uma porção das Sagradas Escrituras, esse programa Redentor que envolve tantas coisas maravilhosas, né, que foram reveladas por Deus em sua palavra. Mas eu gostaria, antes de adentrar no assunto, mandar um alô para a nossa irmã Vera Lúcia, de nossa igreja, que está completando o ano hoje, né? Que Deus abençoe. Vera, que seja muito feliz, Deus continue dando graça a você e a sua família, em nome de Jesus, né? Amém. E a Isabel, que está aí, né, junto com seu esposo, no automóvel, dirigindo para onde ele já propuser no coração aí, que Deus abençoe, dê graça, os livre de todo mal. Queridos, nós estamos comentando com vocês neste quadro toda a doutrina cristã, o que nós chamamos de a teologia sistemática. E já vimos diversos assuntos e estamos agora no assunto que o pastor Samuel anunciou, a antropologia do ponto de vista teológico, a doutrina do homem, como a palavra de Deus nos revela, como nós entendemos, observando esta extraordinária criação de Deus, né? Nós já falamos sobre a questão da etimologia, da palavra antropologia, falamos sobre o conceito dela, falamos da criação do homem, falamos também sobre o propósito de Deus na criação do homem, propósito principal que é para a glória de Deus, os propósitos derivados, falamos sobre a natureza constitucional do homem, o corpo material, físico, a parte espiritual, a alma chamada também de espírito. Nós vimos também
a questão das doutrinas, as teorias que contemplam o assunto como o monismo, o homem é uma unidade radical, a dicotomia, o ser humano é composto de duas partes, sendo uma material e a outra imaterial ou espiritual, e a tricotomia, vimos também que o ser humano é composto de três partes, corpo, alma e espírito. Mas eu deixei pendente aqui, Samuel, no sábado passado, a questão de como é que esta alma chega à parte material no momento da concepção. Então nós temos duas teorias apresentadas no livro de teologia. A primeira é chamada criacionismo, quer dizer, todas as almas foram criadas por Deus no ato da concepção. Então, quando há concepção, imediatamente Deus cria uma alma, essa parte imaterial, que junto com o corpo vai formar o ser humano. E tem também a chamada traducianismo, quer dizer, todas as almas já foram previamente criadas por Deus, mas são transmitidas pelos pais no ato da concepção. O traducianismo me parece que responde melhor à questão das características que nós trazemos dos nossos pais, né? Além da questão do DNA, tem a questão psicológica e física também, aquelas semelhanças que nós temos com os nossos pais. Essa segunda responde melhor, né? Mas não responde, sim, também dá mais embasamento à questão do pecado, da transmissão da natureza pecaminosa, né? No entanto, tem um problema aí no que se refere à alma de Cristo, que a gente não vai comentar aqui hoje pela manhã, porque o espaço não é permitido para isso. Agora vamos adentrar no assunto que o pastor Samuel falou, nesta imagem de Deus no homem, a imago Dei, a imagem de Deus no homem. Muito bem, nós encontramos, queridos, na revelação de Deus, através de sua palavra, esta imagem sendo identificada no Antigo Testamento, né? Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O texto que fala do planejamento da criação do homem já dizia, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E lá no versículo 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso está no Antigo Testamento. No Novo Testamento, diversos textos também confirmam a existência dessa imagem no homem. Só que agora ela está distorcida por causa do pecado, que nós iremos falar um pouquinho mais na frente. Os teólogos concebem a imagem de Deus, né, de uma forma substantiva, quer dizer, algo inerente à natureza humana. Outros, eles entendem também que isso tem um enfoque relacional, a capacidade do homem se relacionar com Deus e os outros homens, e a questão também funcional, o exercício do domínio sobre toda a criação. Muito bem. Fala-se também, irmãos queridos, na questão das dimensões da imago Dei, né? Nós temos uma dimensão racional, o ser humano recebeu de Deus a responsabilidade de exercer o domínio sobre toda a criação, a terra. A dimensão espiritual, o homem ele foi feito com a capacidade de se relacionar com Deus, de manter comunhão com Deus. A dimensão moral, ou seja, o homem ele tem consciência do que é certo, o que é errado. Deus deu ao homem uma ordem de natureza moral e tem também a dimensão social. Adão e Eva se relacionavam entre si e também com os seus descendentes, aí está subtendido. Muito bem. Nós temos também, olhando essa questão, as implicações teológicas, né, que nos traz a questão desse estudo, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as lições extraídas dos textos sobre a imago Dei. Muito bem, então, conforme está revelado na Bíblia, né, os textos bíblicos que tratam do assunto nos revelam que a imago Dei, ou a imagem de Deus no homem, é universal em toda a raça humana. Quer dizer, todos os seres humanos são contemplados com esta bênção de serem parecidos com Deus, né? A outra lição, a imago Dei não se perde totalmente com a queda. Ela é distorcida, deformada, mas não extinta, não extinguida. Outra lição, não há indicação de que a imago Dei seja presente em grau maior ou menor de uma criatura para outra. Por exemplo, quer dizer,
a imago Dei no homem, no macho, é maior do que a imago Dei na mulher, né? E o indivíduo a pessoa de qualquer parte do planeta, uma não pode ser considerada maior do que a outra em função dessa doutrina, tá certo? A outra informação é o seguinte, é que a imago Dei não depende de nenhuma variável para estar presente no indivíduo. Se o indivíduo é bom, se ele é mau, não interessa, ela está presente em todo indivíduo. E a outra lição, a imago Dei é reconstruída no homem pela obra redentora de Cristo. No início de uma forma progressiva e na consumação de todas as coisas numa forma plena. Agora, nós vamos olhar outra questão, as implicações teológicas desta doutrina. A primeira dela é que todos os seres humanos pertencem a Deus. Todos eles, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude do mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, né? É isso que implica esta doutrina. A outra é a seguinte, a imago Dei é universal, no homem e na mulher, né? Eu já ouvi um líder de uma igreja aqui grande no Brasil dizendo que o único ser, né, que foi criado à imagem de Deus foi o macho, o homem. E a mulher é a imagem do homem, não a imagem de Deus. Mas não é verdade, né? Ela é universal, tanto para homem, para mulher. Isso faz dos dois sexos, né, valiosíssimo aos olhos de Deus, né? A outra implicação é a seguinte, o ser humano é valiosíssimo aos olhos de Deus, né? Porque é o único ser criado que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criação tem essa bênção consigo. A outra implicação é que todos nós, aí vem para mim, para você, para que estão nos ouvindo aqui nesta tarde, devemos nos deixar moldar pelo Espírito, pela palavra de Deus, essa imagem que Cristo é o modelo pleno, que é um padrão, um modelo que a palavra de Deus nos revela. Jesus é a imagem de Deus, né? E o Espírito vai nos levando, através do processo de santificação, a esta bênção que a gente alcance a sua plenitude, alcançará a sua plenitude no futuro. Então, querido, esta imago Dei, essa imagem de Deus no homem, o faz diferente, como eu disse, de todos os seres que foram criados. Nem anjo, nem qualquer outro ser que foi criado, não se compara ao ser humano. É verdade que os anjos é outra ordem de criatura, porque o texto diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos, mas Deus o coroou de honra e de glória e de majestade. Quer dizer, nós somos a coroa da criação de Deus por causa dessa imagem de Deus que está sobre nós e nos foi concedida pela graça divina no momento de nossa criação e que é transmitida de pai para filho, segundo a bondade e a misericórdia de Deus e seu plano pré-estabelecido na eternidade. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor Eudes, a vida dos ouvintes também. O pastor Walter acabou de chegar aqui nos estudos, seja bem-vindo. Pastor Eudes, vamos aqui devagarinho, né, para entender melhor a questão. A Bíblia diz em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, que Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança. Vimos no programa passado que esta imagem e semelhança não consiste em aspectos físicos, né, mas em aspectos espirituais, morais e assim por diante, né? Bem, nós sabemos que o pecado entrou no mundo e afetou a vida do ser humano, a vida, na verdade, de todo o universo, né? Toda a criação. A partir daqui do capítulo 3. Então, como fica a questão da imagem e semelhança de Deus no homem? O senhor falou aí rapidamente no estudo, né, que a imagem de Deus ela não foi apagada, né, do ser humano, mas foi, vamos dizer, prejudicada, danificada, alguma coisa assim? Sem dúvida, é isso que a palavra de Deus nos revela, né? Porque essa imagem, nós somos parecidos com Deus, né? Como você falou, não na questão física, porque Deus é um espírito, não tem forma aparente. Então está descartado nós sermos parecidos com Deus nessa área, porque não existe semelhança nessa área, porque Deus é um espírito. Muito bem. Mas a questão moral e a questão espiritual, aí nós trouxemos
conosco, né? Quando nascemos, essa imagem de Deus que foi quando Deus criou o homem, soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida, ali foi também essa coisa que nos faz parecido com Deus, né? Essa capacidade da gente se relacionar com Ele, conosco, com nós mesmos e com toda a criação, né? Isso é que faz do homem um diferencial muito grande em relação às outras criaturas. O pecado, ele deturpa, ele estraga, mas não destrói totalmente. Graças a Deus, essa imagem está sendo reconstruída no homem redimido, né, a partir da sua conversão, e plenamente será, digamos assim, o alcançará na redenção, quando Jesus vier buscar a sua igreja e formos transformados com corpos glorificados. Né? Então podemos dizer que ela foi afetada, né? Afetada profundamente, né? Porque, agora, esse afetamento, ela pode, digamos assim, ser profundo ou menos profundo. Por exemplo, quando o indivíduo adentra no pecado e a consciência fica cauterizada, aí ele vai perdendo essa capacidade de raciocinar, principalmente na questão moral. Daqui a pouco o erro ele diz que é o certo e o certo ele diz que é o errado. Como de fato a gente tem visto, visto aí na sociedade. Eu vou ler aqui alguns textos para os amados ouvintes, né, se certificarem de que mesmo após o pecado, a imagem de Deus continua no homem, mesmo que de forma, vamos dizer assim, distorcida, né? Em Gênesis capítulo 9, logo após o dilúvio, né, é dito o seguinte, no capítulo 9, versículo 6: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então, após o pecado aqui, está escrito que o homem continua conforme a imagem e semelhança de Deus. Em Tiago, né, já no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 7, é dito também que o homem é a imagem e glória de Deus. Então a Bíblia mostra realmente que o pecado pode ter afetado, distorcido a imagem e semelhança de Deus no ser humano, mas de fato não erradicou, né? Não extirpou, né? Agora a grande questão é como é que essa imagem ela pode ser restaurada, né, pastor? Mas a importância dela ser restaurada também, né? Na proibição que Deus deu, né, ao homem para não tirar a vida do outro homem, um dos argumentos é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, uma proibição nesse sentido. É o texto de Gênesis. Agora, como eu falei, né, Samuel, o pecado, ele entranhou-se na natureza humana de uma maneira tão extraordinária e profunda, que pode não destruir totalmente essa imagem, como não destruiu no início, mas no indivíduo particularmente ele pode se aprofundar a ponto de quase que descaracterizar a pessoa como ser humano, como nós vemos aí, infelizmente, aí, notícias através dos meios de comunicação de massa de coisas hediondas que um homem pode praticar, né? Ele fica assustado como é que a que ponto chegou o ser humano com a deturpação dessa imagem de Deus, desse ser parecido com Deus, né? Okay. Agora, como você perguntou, a reconstituição começa quando a obra de Cristo na cruz, que nós comemoramos ontem, estamos ainda nessa parte da Semana Santa, né? Ela é restaurada, quer dizer, o ponto de partida no ato da conversão. Aí, de uma forma progressiva, ela vai sendo construída. Restaurada pela obra de Cristo na cruz, como diz o texto lá, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até chegar a dia perfeito. Então, ninguém pode esperar uma reconstrução agora plena no corpo desta carne, mas com certeza isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Amém. Pastor Walter, a paz do Senhor, boa tarde, fica à vontade aí para comentar sobre este assunto, né? Boa tarde a todos, graças a paz de Jesus. Como o pastor Eudes falou aí, o aspecto moral, principalmente, a gente vê esse distanciamento daquilo que originalmente o homem foi criado à imagem de Deus, né? Como falou, não se perdeu, mas se maculou, vamos dizer assim. É por isso que, dentro desse aspecto, por exemplo, a santidade, o homem se distancia demais de Deus,
E aí as suas ações estão contaminadas com o pecado. Isso nós vemos até na questão do homem como coroa da criação. Deus colocou tudo à sua mercê, mas a imagem de Deus, o homem deveria cuidar bem da criação, tendo domínio sobre ela, mas muitas vezes ele, tendo esse domínio, a destrói. Então a gente vê essa relação de desvio, vamos dizer assim, da sua originalidade. Ok. Agora, com todo respeito, né, às demais ideologias que existem acerca da constituição do ser humano, né, da importância do ser humano, há quem advogue que o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ele é a imagem e semelhança de um ser primata, né? Mas é interessante o seguinte, né, que quando alguém, né, pejorativamente, né, xinga alguém, né, e diz assim, você parece com tal animal, né? Ou você é filho de tal animal, né? No caso desse ser primata, que alguns dizem que nós evoluímos a partir dele, né? No caso, quando alguém diz assim, você é um macaco, ou você é o filho de um macaco, a imagem e semelhança, né? Desse ser. As pessoas se sentem ofendidas, pastor. Já no caso de nós que defendemos que o homem não é a imagem e semelhança de ser primata nenhum, não é? Mas nós seguimos a ideologia da Bíblia, que diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, para nós receber um xingamento semelhante, né? É um elogio, né? Por exemplo, alguém dizer que a gente é filho de Deus, com raiva da gente dizer, vai para lá, filho de Deus. Para nós é um elogio, né? Mas é interessante como alguém não quer ser imagem e semelhança de Deus, quer ser imagem e semelhança de ser primata, né, de acordo com certa ideologia, mas ao mesmo tempo se sente ofendido quando alguém atribui a ele essa imagem, né, de certa forma. Já no nosso caso não, né, para nós é um elogio saber que vimos da mão de Deus e temos em nós imprimido, né, atributos divinos, né? Sem dúvida nenhuma, né, quando nós estudamos a parte da teontologia, nós dissemos que Deus ele tem atributos, né, características distintivas do seu ser, né? Tem uns atributos que ele não nos comunicou nada com ele, não compartilhou nada conosco, por exemplo, a eternidade, a questão da onipotência, onisciência, onipresença e assim por diante. No entanto, a Bíblia revela outros atributos que ele compartilhou conosco, nós chamamos morais ou comunicáveis, aí amor, justiça, verdade e santidade. Então, a Imago Dei, ela está com esse perfil desses atributos, quer dizer, esses atributos têm implicação nessa imagem de Deus na vida do ser humano. Quer dizer, por exemplo, uma pessoa que comete o mal e essa imagem ainda está, né? Ele sabe que errou, mesmo que ele não consiga procurar e fazer as reparações, ele tem consciência do que é certo e errado. O problema maior é quando isso vai se deteriorando de uma maneira tal que o indivíduo daqui a pouco acha que é certo não é certo e o que é errado é certo, e por aí vai, né? Mas graças a Deus, porque essa perspectiva de restauração está dentro do programa Redentor de Deus, né? Nós, pela graça divina, aqueles que professam de coração a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e dá crédito ao seu programa Redentor, a morte de Cristo na cruz do Calvário, essas pessoas terão a Imago Dei plenamente restaurada, né? É verdade que no início de uma forma progressiva, mas depois consumada pela graça divina, né? Isso faz da gente, Samuel, pessoas especiais. Especiais, é verdade. Porque o texto diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos e o coroou de honra e de glória. Está lá no Salmo 8. É verdade. Né? Nós somos especiais. Tem razão aquela música que você... Que foi tocada no início, nós né? somos seres especiais. É né? Nós não somos o centro, que o centro é o Senhor. Centro é o próprio no entanto, Deus. Abaixo de Deus, né, o homem ocupa um papel preponderante no programa, né, todinho, sem dúvida nenhuma. E não pode se diminuir, né, se equiparar aos animais, né, no caso. A gente até falou no programa passado que, embora existam semelhanças entre o ser humano e os animais, mas ao mesmo tempo existem diferenças profundas, gritantes, né? Entre um e o outro, né? E acerca da questão dos animais, a Bíblia não diz que foi imprimida neles essa imagem de Deus, mas no homem foi imprimida. Há quem diga também, né? Isso independente é bom de raça, é verdade, de cor, né? Seja lá quem for, é universal. A pensar, por exemplo,
as pessoas que vivem na África, de cor, né, são inferiores aos europeus. Não existe, não. Os olhos de Deus, porque não. a imagem, ela é espiritual e moral, não é sem física, dúvida, né? Exatamente. E há quem diga também, né, com base em outras ideologias, que Deus não criou os homens, né? Os homens é que criaram Deus, né? Os deuses, né? E estes que defendem este ponto de vista não acreditam que nem Deus criou o homem, muito menos o fez conforme sua imagem e semelhança. Nós cremos nas duas coisas. Nós somos produtos das mãos divinas, né? E ao mesmo tempo temos as suas características. É como qualquer pessoa, qualquer criador, né? Qualquer pessoa que cria algo, ele dá aquela coisa que ele cria, características suas, né? Então é assim conosco, né, pastor? Por exemplo, a Bíblia, ao se dirigir aos homens, diz: sois deuses, quer dizer, sois parecidos com Deus. Não é que a gente pega essa palavra, pensar em ser maior do que absolutamente. Mas o texto mostra a importância do ser humano, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, dentro desse programa divino. Né? Pouco menor do que os anjos, mas revestido de glória e de honra. E o texto diz lá em Hebreus que a salvação, o Redentor, socorre aos homens e não aos anjos. Os anjos que pecaram foram confirmados na maldade. A gente vai ver isso lá quando for estudar angelologia, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui nesta tarde, meu querido ouvinte, é que você é uma pessoa especial. Você não foi criado para se perder. Você foi criado para a glória de Deus, né? Porque você traz consigo essa imagem dele. Pastor Walter, como é na experiência diária, né, essa relação entre o pecado e a imagem e semelhança de Deus em nós, né? Na medida que a imagem de Deus vai sendo restaurada a partir de Jesus Cristo, né, do seu sacrifício, como é essa relação? Pecado e imagem de Deus restaurada no homem. Como é esse processo? É um processo fácil? É um processo doloroso? Como é isso aí? Pegando esse gancho da questão da imagem de Deus, né? Embora o homem tenha se distanciado do Criador, mas essa fagulha divina, vamos dizer assim, está nele, né? E ele não consegue todo esse aspecto moral e tudo aquilo que a imagem de Deus transmitiu ao homem, como foi dito aqui, não se perdeu totalmente. Então o homem tem sempre essa noção e essa relação com a divindade. Ele pode até vir a negar, mas ele sempre tem isso dentro dele. E é por isso que em toda a terra nós vamos ver diversas religiões que não é nada mais do que o homem buscando exatamente aquilo que está dentro de si, né? Essa realidade, essa ligação com Deus nessa imagem. Quanto a essa questão da restauração, a gente tem que olhar para aquilo que a Bíblia aponta para Cristo como o segundo Adão, né? É verdade. Então Cristo é o homem restaurado completamente no caminho, o homem perfeito, né? É aquele em que nele nós temos novamente esse acesso de restauração, esse processo. E é por isso que Paulo diz, né, que é ser imitadores de Deus como filhos amados. Exatamente. De Deus, falando para Jesus Cristo, o homem, né? Exatamente. Agora, isso só vai se dar, de fato, quando não mais o pecado tiver domínio sobre nós. E aqui só na eternidade. Isso aqui é um processo de evolução, como o pastor de glória em glória, de fé. Essa é a verdadeira evolução, a imagem de Deus sendo restaurada, exatamente, né? Então, sendo restaurada. Mas essa plenitude só se dará quando não mais o pecado dominar sobre nós. Isso aí só nos novos céus, até quando estivermos com o Senhor, né? Para sempre. Então, mas dentro desse aspecto já da ação de Cristo em nós, claro, isso já foi restaurado, já temos livre acesso novamente a Deus, como Adão tinha, vamos dizer assim, no Éden, aquela comunhão plena com Deus. Nós temos em Cristo Jesus comunhão com Deus. Os nossos pecados não são mais imputados, né? E não são mais barreiras para não termos mais acesso a Deus, sermos expulsos, estarmos distantes de Deus, como foi Adão do Jardim do Éden. Não, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos sem sermos destruídos. Poderíamos dizer, né, Walter, assim, potencialmente, ou posicionalmente já estamos restaurados. Exatamente, plenamente restaurado em Cristo. Em Cristo, mas né? quanto à experiência diária, aí é um processo. Se eu pergunto, é um processo doloroso isso aí? É um processo fácil? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser mais justos, devemos santificar. É um processo
em que devemos percorrer. E é doloroso, viu? Então, essa restauração é a santificação em si, não é? Sem dúvida. Exatamente. Essa restauração começa na regeneração, Exato. quando o homem é alcançado pelo sacrifício, né, de Jesus Cristo, e dia após nova dia, criatura, né? Ele vai crescendo, né, nesta salvação, nesta graça, né? Exatamente. Através da santificação. Deixa eu colocar aqui, Samuel, o texto que eu falei sobre a proibição de matar, né? Por causa da imago Dei. Se encontra em Gênesis, capítulo 9, versículo 5 ao versículo 5 e 6. Diz assim: certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Eu cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus o fez à sua imagem. Amém. Ok. Finalizando aqui, né, o nosso estudo, aquelas pessoas mais assim, vis, né, mais perversas que existem, apesar dos seus atos, né, apesar de tudo, mas a imagem de Deus continua lá neles também, né, pastor? Continua. É importante a gente não perder isto de vista, né? Porque, por exemplo, olha, Samuel... Às vezes você olha para o bonzinho, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre aquele período da Segunda Guerra Mundial. Hitler era o personagem mais importante de toda aquela história terrível, né? Ele era terrível para os não-arianos, que ele achava, né, que é a raça superior, os alemães. Veja bem, massacrou milhões e milhões de pessoas, né? No entanto, os seus generais, os seus amigos, ele tinha um carinho, o modo do mundo, levar presente para os filhos, era como se era outro homem. Para os deles, a bondade, pelo menos, né? Aí quer dizer, é uma faceta, quer queira, quer não, da imago dele no ser humano, né? Agora, por mais perverso que ele seja, ainda tem algo de Deus nele. Tem uma chamazinha divina nele. Agora, essa restauração, por mais degradado que o indivíduo seja, ele pode ser restaurado através de Cristo. Cristo perdoa e transforma. Tanto é que a Bíblia fala de várias pessoas, pecadores, que foram até Jesus e depois que se encontraram com Jesus, mudaram completamente da água para o vinho, né, pastor? Por exemplo, a Bíblia apresenta um rei de Israel chamado Manassés, que eu nunca vi um indivíduo tão perverso e mau como aquele ali, a ponto de ter os seus próprios filhos sacrificar, queimá-los no fogo, né? E, no entanto, quando Deus começa a pesar a sua mão sobre ele, ele se arrepende profundamente, ele é transformado e a vida é mudada. É como diz a esperança, né? É como diz os nossos irmãos aqui assembleanos, né? Não há pau torto que o carpinteiro de Nazaré não conserte, né? Não é isso, Lucas? Tá bom, então fica aí, né, a mensagem de Deus para a sua vida, né? Que Deus possa estar, pelo seu Espírito Santo, falando profundamente ao seu coração, né? Não importa o que você é, o que você tem feito, né? Deus lhe fez a sua imagem e semelhança e Ele quer restaurar essa imagem, né, pastor, a cada dia e levá-lo, né, àquela comunhão que Adão tinha no início, né, a perfeição que é possível através do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, não dê lugar ao diabo, porque o diabo é que quer, né, pastor? Apagar isso definitivamente da vida do ser humano, mas ele não pode porque maior é Deus. Ele isso? tem inveja, né? Porque ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus, né? Então ele vai, como ele não pode atingir a Deus, que Deus é absoluto, é supremo, é todo poderoso, ele investe na criatura de Deus, o homem, né? E realmente o estrago tem sido grande. Mas Jesus é a nossa esperança, a nossa vitória. Amém, amém. Vamos aqui abrir os microfones da emissora para você participar ao vivo conosco do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. Os telefones são 3222-4700 ou 3241-2864. Já temos o primeiro ouvinte aí. Pode liberar aí, Lucas. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Senhor, é a irmã Socorro do Cristo. Irmã Socorro do Cristo. Fica à vontade, amada. Eu gostaria de responder a pergunta. Fica à vontade, viu? É Dr. Lucas. Muito Amém. bem. Acertou de primeira. É Socorro de quê? Socorro Pedro da Silva. Ok. Fica atento, viu? Atenta ao sorteio no final do mês, tá bom? Tá certo. É a primeira vez que participa do programa, é? É a primeira vez. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Amém. Vamos aqui continuar na espera, né? Tem mais alguém aí na linha? Ainda não? A pergunta do mês é a seguinte: qual o nome do companheiro ou auxiliar do apóstolo Paulo que era médico? Essa é fácil. Temos mais um ouvinte aí. Alô, com quem fala? Paz do Senhor?
Pai do Senhor, irmã Francinete. Francinete, de onde? Jardim Planalto. Jardim Planalto. Já participou já conosco, já? Aham. Ok, fica à vontade para dar a resposta, 24 viu? horas no ar. Certo, Francinete, tá aqui. Pode dar a resposta. Doutor Lucas. Doutor muito Lucas, bem. certo. Deus abençoe, sorteio final do mês, viu? Mais um ouvinte, Lucas? Ainda não? Ah, Lucas, né? Sim, é verdade. Que coincidência, né? O operador de áudio é o nosso amado irmão Lucas, né? Filho Lucas é crente também, filho do glória a pastor Deus, né? Osiel, né? Osiel, né? E a resposta também tá aqui, né? Muito fácil, né? Tá na ponta da língua. Vamos aguardar mais alguns instantes. Temos algum tempo ainda para os amados ligarem, né? E queremos convidar, né, todos para nos fazer uma visita nesse final de semana em nossa congregação, tá bom? Mais um ouvinte, alô, com quem fala, Pai do Senhor? Alô? Com quem falo? É a irmã Maria José, aqui do Miramar. Maria José do Miramar. Amém. Eu sou um ouvinte síduo dentro do seu programa. Amém, que coisa boa. Eu amo ouvir você falar. Amém. Então fica à vontade para dar a resposta. O meu coração fica cada vez mais contente no nosso Senhor Deus Jeová. Amém, que Deus Nosso abençoe. Deus é certo, em tua maravilha, em tua santidade, tua grandeza, tua Amém. glória. Amém, que Deus abençoe. Fica à vontade para dar a resposta, viu? Sim, é o pastor, é o Lucas. Lucas, olha aí. Deus abençoe. Que era amigo do Paulo de Tarso. Pronto, é isso mesmo. Pronto. Deus abençoe. Um abraço, paz. Mais um ouvinte, alô, com quem fala, Pai do Senhor? A paz do Senhor, com a irmã Luzmete Lira, de Odiveiro. Amém, irmã já é de casa, pode ficar à vontade, amada. A paz do Senhor, irmã, a paz Amém. a todos os ouvintes. E a resposta se encontra no próprio Evangelho, né? No Novo Evangelho. Amém. No Novo Testemunho, né? Então, Amém. Deus abençoe. É Lucas, viu? Evangelista Lucas. Certo, está aqui registrado a sua participação, viu? Deus abençoe. Paz. Temos mais um ouvinte, o último da tarde, né? Eu acho que ainda dá mais um tempinho. Alô, com quem fala, Pai do Senhor? Pai do Senhor, meu nome é Ellison, moro na cidade de Alhandra. Alhandra, olha só, pastor, de onde estão ligando. De Alhandra. Fica à vontade, amado. Ellison, viu? Gostaria de mandar um abraço para minha família e todos os segurança da área privada. Amém, amém. Amém, amém. Qual é a resposta, amado? Alô? Alô? Eu acho que ele só quis participar, não foi? Alô, mais um ouvinte, a paz do Senhor, com quem falo? A paz do Senhor. Com quem falo? Leia do Cristo. Leia. Leia. Isso, pastor Edo. Certo. Do Cristo. Fica à vontade, mano. É a filha da irmã Mercedes, é? É, sim, tá certo. Fica à vontade, viu, para dar a resposta. Amém. Louva a Deus pela vida de vocês, né? E continue assim, levando o Evangelho. Tá? E parabéns pelo programa. Amém. A resposta é o evangelista Lucas. Amém. Ela é de quê? Leia Martins. Martins. Amém. Seja bem-vinda, fica atento ao sorteio final do mês, viu? E quanto ao Ellison, vai aqui o nosso abraço, não deu tempo de dar a resposta, né? Mas vai o nosso ósculo santo para ele, todo o pessoal aí de Alhandra. Que Deus abençoe a todos. Pastor Eudes, estamos chegando ao final de mais um programa. Considerações finais, inclusive tem algo sobre a paixão de Cristo, já que estamos vivendo nesse momento? Graças a Deus, né, Samuel, pelo programa Voz Congregacional e também por esse momento que nós estamos vivendo. Ontem nós tivemos um culto muito abençoado pela manhã na igreja, manhã de jejum e oração, tivemos mais de 50 pessoas lá ali buscando a presença do Senhor. O trabalho foi dirigido pelo pastor Walter. Eu tive a oportunidade de falar sobre as 7 palavras ou expressões lá Jesus proferiu na cruz, e no próximo domingo é o grande dia que nós iremos comemorar a ressurreição do Senhor, um grande culto à noite, teremos uma apresentação do coral de jovens, depois a pregação pelo diácono Josias, e pela manhã nós teremos uma programação especial também, agora voltada para a área teológica, a área de doutrina de estudo, né? Será conosco o pastor Ivanildo Ferreira falando sobre
os credos e confissões no Novo Testamento. E começaremos às 9 horas da manhã. Se você quiser aparecer na igreja lá, é muito bem-vindo, nós agradecemos. Né? Amém. Pastor, o senhor deu aqui o resumo, né, do seu estudo ontem, da sua mensagem, na manhã de consagração, acerca das 7 palavras que Jesus expressou na cruz, né, ali. Né? E nós queremos aqui dizer rapidamente elas, né? A primeira foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda foi com relação ao ladrão, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Depois diz para João, né? Eis aí tua mãe, com relação a Maria. E diz para Maria, com relação a João, eis aí teu filho. Depois ele diz: tenho sede, né? Depois Eli lama sabachthani, depois está consumado e por fim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Interessante que deu tempo de Jesus dizer tudo isso, né? Não, eu inverti. Mas inverta. Eu coloquei na ordem. Mas na ordem é essa aí. Pronto. A ordem é essa, né? Foi que na pregação eu me equivoquei. Em quarto lugar, Eli, lama sabachthani, e na quinta tem sede, né? Está consumado, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deu tempo de dizer tudo isso, pastor, mesmo ali, ensanguentado, crucificado. Foram 6 horas na cruz, e realmente palavras solenes, como eu falei, né? Todos devem estar atentos, porque ali nós podemos observar o que saiu do coração do Senhor, né? Para os presentes e para a eternidade, né? Amém. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. Estamos chegando ao final do programa. Vamos orar com o pastor Walter, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu santo nome. Te rendemos graças por meio de Jesus, teu Filho amado, Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. Amém. Queremos pedir uma bênção especial a todos os ouvintes dessa programação, Pai. Pedindo que o Senhor esteja agraciando, direcionando e salvando vidas, ó Deus. Que a tua bênção também repouse, Senhor, sobre todos aqueles que compõem esta emissora. Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de cada um deles. Também te pedimos, Deus, que os demais programas sejam a bênção na vida dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Até o próximo programa. Fiquem aí com Denise Cerqueira, Jerusalém e eu.